Olá, bem-vindos ao nosso Deep Dive. Hoje a gente vai mergulhar num material bem interessante sobre gestão pública aqui no Brasil. Vamos focar num dilema que, olha, é clássico. Porque às vezes parece que as ações do governo são, sei lá, desconectadas, tipo peças soltas de um quebra-cabeça. E claro, o que precisa para fazer tudo isso funcionar junto de forma articulada? Como uma orquestra mesmo, bem afinada. Exato. É bem essa a questão. O material que a gente está analisando explora justamente essa tensão, sabe? Entre a fragmentação, que parece quase natural na máquina pública, e a necessidade, que é vital, de ter articulação. Uhum. Então, a ideia é a gente entender as causas dessa falta de coordenação, né? O impacto que isso tem e como que a coordenação pode e deveria acontecer para ter um governo mais eficaz, entregando o melhor para a sociedade. Perfeito. Então, vamos começar desempacotando essa tal de fragmentação. O que o material define como fragmentação, exatamente? É tipo aquilo que você falou da ponte, né? Cada um fazendo um pedaço sem conversar. É precisamente isso. São as políticas, as ações públicas sendo feitas de forma isolada. Sabe, sem coordenação entre diferentes setores, tipo ministérios, ou até entre níveis de governo, União, estados, municípios. Cada um na sua caixinha. Isso, cada um no seu silo, como a gente costuma dizer. Sem muita conexão, sem uma visão do todo. E aí, claro, isso pode levar a trabalho duplicado ou até ações que vão em direções opostas. Tá, faz sentido. Mas por que isso acontece tanto? É só falta de vontade de conversar? Ah, não é tão simples assim. As causas são várias. São várias, na verdade. A própria estrutura tradicional da administração, né, essa divisão em ministérios, secretarias, ela já meio que incentiva essa visão mais fechada, mais setorial. Uhum. Aí você soma isso à complexidade das leis. A nossa Constituição, por exemplo, lá nos artigos 21 a 24, ela distribui um monte de tarefas entre União, estados, municípios. Isso, na teoria, exige colaboração, mas na prática nem sempre garante, né? Entendi. E tem mais. Às vezes os modelos de financiamento não ajudam, não incentivam parcerias. E falta também, muitas vezes, mecanismos claros, tipo fóruns, comitês, para essa governança mais integrada acontecer de fato. Entendi. Quer dizer, o próprio desenho que era para organizar acaba criando umas barreiras, né? Exatamente. E as consequências dessa fragmentação toda? Imagino que o resultado não seja nada bom. Não mesmo. O resultado prático é ineficiência, muito desperdício de dinheiro público e uma dificuldade enorme para lidar com problemas que são complexos por natureza, sabe? Aqueles que não cabem numa única secretaria. Tipo segurança pública, que você mencionou. Perfeito. Pensa na segurança. Não adianta só botar mais polícia na rua se você não tiver ações coordenadas, por exemplo, na educação, na assistência social, no planejamento das cidades. É um problema que exige muitas mãos trabalhando juntas. Claro. E no fim das contas, o que isso gera? Frustração na sociedade. Aquela sensação, né, de que o Estado promete, mas não entrega, que não funciona direito. Essa sensação é bem conhecida. E é aí que entra a necessidade da articulação, certo? Como o outro lado da moeda, o remédio para isso. Exatamente. A articulação é esse esforço consciente, deliberado, para coordenar, para integrar, para alinhar essas diferentes partes. É fazer a orquestra tocar junto, como você disse. Uhum. E olha que interessante, isso não é só uma boa prática, é um princípio formal da nossa administração. Está lá na Lei do Processo Administrativo Federal, a 9784. O princípio da coordenação. Ah, legal saber. E como essa articulação acontece? O material fala sobre diferentes... Tipos, níveis. Isso, ele destaca 3 dimensões principais onde essa articulação pode ocorrer. Primeiro, a coordenação intragovernamental. Intra, dentro do mesmo governo. Exato. É a colaboração dentro do mesmo nível. Por exemplo, um município coordenando ações entre a Secretaria de Saúde e a de Educação. Um exemplo federal que o material cita é o Programa Saúde na Escola, o PSE, que junta esforços do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação. Entendi. Qual a segunda? A segunda é a coordenação intergovernamental. Essa é super importante no Brasil por causa do nosso federalismo. É a articulação entre a União,
os estados e os municípios. Ah, tipo o SUS? O SUS é o grande exemplo, previsto lá no artigo 198 da Constituição. É um sistema que depende totalmente dessa integração entre os 3 níveis de governo. É um desafio gigantesco, né? Imagino. E essa integração acontece muito na prática através das comissões intergestores. Tem a CIT, que é a Tripartite Nacional, e as CIBs, as bipartites nos estados. São espaços fundamentais para eles negociarem, pactuarem as ações de saúde. E segurança pública também entra aí, né? Com certeza. Segurança é outra área que precisa desesperadamente dessa colaboração entre os níveis de governo. Certo. E a terceira dimensão? A terceira é a coordenação governo-sociedade. Aqui a gente está falando da colaboração entre o Estado e outros atores, sabe? ONGs, setor privado, universidades, a própria comunidade, os cidadãos. Ah, tipo os conselhos. Exatamente. Os conselhos de políticas públicas são um ótimo exemplo. O Conselho Nacional de Saúde, que vem lá da Lei 8.142, é super ativo e também tem as parcerias com ONGs, hoje regidas pelo Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, a Lei 13.019. Entendi. Então temos essas 3 frentes. Dentro do governo, entre os governos e do governo com a sociedade. Mas aí fica a pergunta, quem que garante que tudo isso se conecte? Que exista uma visão de conjunto vinda do topo, do comando? Ótima pergunta. É aí que entra o que o material chama de coordenação executiva e o papel do núcleo de governo. Núcleo de governo. O que seria isso? É o centro estratégico do poder executivo. Pensa no presidente, no governador, no prefeito e os órgãos mais próximos a eles que ajudam a dar a direção geral, tipo a Casa Civil e ministérios-chave como planejamento, fazenda ou economia, dependendo da estrutura. A cozinha do governo, digamos assim. Pode-se dizer que sim. É a sala de controle que tenta alinhar toda a máquina administrativa, garantir que as prioridades sejam seguidas por todos. E como que eles fazem isso na prática? Que ferramentas eles usam? Olha, são várias. Desde coisas mais diretas, como reuniões de coordenação entre ministros ou secretários, a criação de comitês interministeriais para cuidar de temas que cortam várias áreas. Até o uso de instrumentos de planejamento e orçamento que forçam uma visão mais integrada. O PPA, o Plano Plurianual, que olha para o médio prazo, e a LOA, a Lei Orçamentária Anual. São ferramentas legais para isso. Eles tentam amarrar as ações aos recursos. Entendi. O orçamento como ferramenta de coordenação. Exatamente. E tem também um monitoramento centralizado das ações prioritárias. A Casa Civil ou um órgão parecido geralmente tem um papel crucial nisso tudo, de articular, de cobrar, de resolver conflitos entre as pastas. Mas imagino que não seja fácil, né? Deve ter muita disputa interna, instabilidade política. Sem dúvida. Os desafios são enormes. Conflitos de interesse entre os ministérios, a própria dinâmica política, tudo isso dificulta muito esse trabalho de alinhamento do núcleo de governo. Claríssimo. Então, acho que a mensagem central que fica desse material é que, bom, para superar a fragmentação, não tem mágica. Precisa de um esforço contínuo, sabe? De coordenação nessas várias dimensões dentro do governo, entre os níveis, com a sociedade. Isso. E tudo isso precisa ser meio que orquestrado, amarrado por uma liderança forte e estratégica lá do núcleo do governo. É isso que pode levar a um Estado mais eficiente, que entrega mais e, quem sabe, recupera um pouco da confiança do cidadão, né? Perfeito, é exatamente essa a ideia. E isso nos leva, talvez, a uma reflexão final que o material não responde, mas provoca a gente a pensar. Manda aí. Se, por um lado, a gente sabe que a especialização, os silos, são importantes para ter conhecimento técnico profundo em cada área, e, por outro lado, a gente viu que a fragmentação que isso pode gerar é um problemão, a pergunta é, como que a gente pode pensar em estruturas e processos na administração pública do futuro? Como criar um jeito de trabalhar que valorize sim a expertise de cada área, mas que ao mesmo tempo incentive, facilite e torne natural a colaboração entre as áreas. Principalmente para dar conta desses problemas que a gente vê que estão ficando cada vez mais complexos, mais interligados, que não respeitam as caixinhas dos ministérios, né? Uma ótima provocação para a gente fechar. Como ter o melhor dos dois mundos? A profundidade da especialização e a amplitude da colaboração. Fica aí para o nosso ouvinte pensar também.
Fica a reflexão. Olá,